Olá, boa tarde, bem-vindos ao Sociedade Civil. Os bairros sociais, os primeiros, surgiram em Portugal nas primeiras décadas do século XX. A sua origem é maioritariamente consequência da descolonização africana, que provocou o retorno de muitas pessoas a Portugal. Hoje são grandes aglomerados urbanos. Há quem os caracterize como problemáticos, mas também há características positivas. E hoje queremos desmistificar os preconceitos. Estamos em direto, como é habitual, e como tal contamos com a sua participação, seja através do número de telefone, o 21794-6163, 21794-6163, que vai aparecendo ao longo do programa no seu ecrã, ou da nossa página do Facebook. Jorge Humberto, técnico de Comunicações e Relações Públicas, e Jorge Malheiros, geógrafo e professor do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, são os meus primeiros convidados de hoje. Aos dois, Jorge, bem-vindos ao Sociedade Civil. Vamos começar pelo Jorge Humberto. Jorge, de onde veio? Começando, de onde eram os seus pais? Muito boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite e É obrigado um gosto de ter-vos aqui. por me deixar ombrear aqui com o professor Malheiros, uma grande referência, portanto, para todos nós e um amigo também dos bairros, não é? Digamos assim. Eu sou filho de cabo-verdianos. Nasceu onde? Eu nasci em Angola, portanto, em que sítio? Kwanza Norte, Banga, Kikulungo, portanto, quem for de lá, estamos situados. Voltou lá? Ainda não, mas o ainda? Ainda, se Deus quiser, obviamente. Não é? Tem lá família? Que eu saiba não. Portanto, assim diretamente e daquele tempo em que nós lá tivemos, não. Sei que cá primos indiretos em Luanda, pelo menos, não é? E veio para Portugal com que idade? Nós saímos naquela leva da descolonização. Saímos em 75, passamos por aqui, regressamos, digamos, a minha mãe regressou a Cabo Verde, né, no dia 5 de julho de 75, pisamos Cabo Verde, no dia da independência de Cabo Verde, foi de facto um momento memorável. Estivemos lá 2 anos, mas como a minha mãe sempre foi funcionária do Estado português, éramos todos portugueses, e então ela disse, não, deixa-me ir a Portugal a ver como é que fica a minha vida, portanto, de anos de dedicação ao Estado português. Era professora primária nas zonas de guerra. E então regressamos e acabou por se integrar novamente no universo do ensino, da educação. Na prática, o Jorge tem 3 culturas. Bebeu e viveu e absorveu 3 culturas? Eu penso sim, fazem parte de mim, não é? Portanto, e não só por ter nascido e por ter cruzado com Cabo Verde, é que ao longo dos anos, portanto, tenho estado sempre imerso, portanto, nesta, hoje chamamos-lo caldo lusófono, né? Ou da lusofonia, cabo-verdianos, angolanos, brasileiros, portanto, a Cova de Amor é isso. Já em Setúbal, também moramos em Setúbal uns tempos e já era isso. Todos os retornados, os portugueses que já tiveram 500 anos em Angola, em Moçambique, portanto, essa geração toda. E quando chegou, foi viver para onde? Quando nós chegamos de Cabo Verde, estivemos um tempo numa pensão qualquer no Conde Redondo, depois a minha mãe cruzou-se com um primo que disse, olha, a prima Firmina está em Setúbal. Portanto, a prima Firmina apesar de ser mais nova que a minha mãe, era tipo a mãe da minha mãe. E então regressamos, fomos para Setúbal, estivemos lá esse tempo todo com a família da tia Firmina, que é a minha grande família, depois mais tarde, porque ela tinha que vir para o magistério primário todos os dias, de madrugada, e eu só a via ao final do ano, ao final do dia. Sim, ao final da semana. Então cruzou-se aqui com um primo que disse, estou a construir uma casinha no morro qualquer ali, portanto, se quiseres lá ficar. A minha mãe era uma pessoa de grande dimensão e muito aventureira e aventurosa, e então aceitou o convite e fomos morar para o meio da sala do meu primo, que estava em construção. Foram tempos, hoje, engraçados, hoje dá para rir, mas naquele tempo foram tempos complicados, fácil, não é? Não, dormir debaixo da chuva, não é? Com plásticos em cima, esse processo todo de integração, de adaptação, de desenvolvimento, porque passaram todos aqueles que vieram do ultramar, não é? Chamado ultramar, portanto, mas graças a Deus estamos aí e muitos de nós estamos bem desenvolvidos, integrados, e somos
acho eu, abrimos caminhos para outros e a maior parte de nós é gente feliz, portanto, as pessoas dos bairros são pessoas felizes, com as dificuldades que têm, muitas delas, e esta crise veio a complicar mais alguns processos dentro dos bairros. E eu, muitas vezes, quando falo dos bairros, não falo só do bairro da Cova da Moura, falo de todos os bairros, e está aqui o professor Jorge Malheiros, e falou isso inicialmente, que têm essa origem comum, não é? Os retornados e não só. Aqueles que vieram do norte, do interior, à procura de melhores condições para Lisboa. E o bairro da Cova da Moura começou com os portugueses de cá. Depois é que vieram os portugueses do mundo, não é? Do resto do mundo. Jorge Malheiros, professor universitário, mas origem de onde? De Lisboa, sou muito lisboeta. Alfacinha? Sim, completamente alfacinha. Os pais não são de cá, são migrantes internos, mas isso também é uma coisa comum na década de 60, não é? De onde? De onde? Também de perto, do Alentejo próximo e do Ribatejo, também não muito distante. Pronto, mas a história de Lisboa é também uma história feita de migrantes e de migração. Primeiro interno, em grande número, nos anos 50 e 60. Antigamente dizia-se que ninguém era de Lisboa. É verdade, Todos tinham mas vindo de Lisboa. hoje já há muitos de Lisboa. Os meus filhos são de Lisboa. Lisboa e já têm pais lisboetas, portanto agora Lisboa tem... Até porque já não há muita gente para migrar, esvaziámos tanto o interior, que agora os migrantes que vêm ou vêm do estrangeiro ou não vêm, porque já não há muitos para virem para a cidade de Lisboa. Pronto, estudou... E a história foi aqui. Passei algum tempo fora, na altura em que estava a fazer alguns projetos de investigação. Onde? Na Holanda, sobretudo, a ir e vir durante algum tempo e depois... Que projetos eram esses, Jorge? Era um projeto sobre imigrantes cabo-verdianos, curiosamente, e, portanto, sobre este processo de vida de imigrantes cabo-verdianos nos bairros. Há uma cidade holandesa que tem uma particularidade, que é a única... Há muitos cabo-verdianos na Holanda e há uma cidade que concentra uma proporção muito significativa desses cabo-verdianos, que é Roterdão. E há alguns bairros de Roterdão que têm uma proporção muito significativa de cabo-verdianos. Portanto, estou em Roterdão e mais em alguns bairros, e na altura interessava-me perceber como é que a vida dos cabo-verdianos em Roterdão e em alguns bairros de Lisboa, inclusivamente na Cova da Moura, se processava. Portanto, em que moldes é que a relação entre os cabo-verdianos e os nacionais acontecia, de que maneira é que o acesso à habitação era feito num espaço e no outro, e aproveitando isto... académico uma vez, académico sempre, é difícil evitar esta questão. Os bairros sociais, eu acho que convém distinguirmos bairros sociais de bairros de gente espontânea. Correto. Os bairros sociais são bairros de promoção pública e, portanto, são bairros que o Estado promove, no caso português, muito para realojamento das pessoas que não podem aceder ao mercado normal de habitação. E esses têm, de facto, genes há 100 anos, e acontece é que a política pública de habitação tem este lado, enfim, que foi intensa em várias alturas, agora é menos, e que se traduzia também em construção de habitação. E nós temos muitos bairros sociais, mas são os bairros sociais da construção pública. Temos os dos anos, 40 ou 50 do Estado Novo, chamados bairros de casas económicas, que nós reconhecemos pelas casinhas minadas. Depois temos os outros bairros que, sobretudo, se expandem a partir dos anos 60, que são de habitação com vários andares, plurifamiliar, etc., e que nós vamos encontrar nos Olivais, por exemplo, em Chelas, na margem sul, no Pragal, no Val da Amoreira, enfim, em diferentes momentos e com diferentes processos de construção. Estes são os bairros sociais. Estes bairros que nós estamos a falar aqui mais, e que é o exemplo da Cova da Moura, são bairros de autoconstrução e, portanto, são pessoas, como a história ilustra muito bem, ao chegarem à área metropolitana de Lisboa, sobretudo, primeiro os migrantes internos, também como foi dito, deparam-se com um mercado habitacional que não consegue dar resposta às suas necessidades. Havia poucas casas e eram caras. Para arrendamento acontecia alguma coisa, digamos assim. Muita gente foi arrendar casas. Não é esta fase agora em que há muitos Airbnbs, alojamento local, etc. Mas a verdade é que há 40 ou 50 anos atrás muita gente tinha um familiar que já arrendava uma casa no centro da cidade e que arrendava ele próprio um quarto a um familiar que vinha da terra. E, portanto, muita gente conseguia arrendar às vezes no centro de Lisboa. Mas isto funciona enquanto uma pessoa é sozinha. Quando casa ou quer constituir família ou traz família, não pode fazê-lo. E aí já não dava para arrendar no centro de Lisboa, não havia arrendamento suficiente, não era ainda o tempo em que se comprava a habitação, isso começa sobretudo nos anos 80, um bocadinho antes, mas mais nos anos 80, e o que as pessoas fazem foram construindo onde puderam construir. E aí é que está a gênese dos bairros de barracas, nos anos 80 daquilo a que se chamam bairros clandestinos, hoje áreas urbanas de género ilegal, e depois destas formas, que não são bairros de barracas, mas que também não são bairros clandestinos, porque no bairro clandestino a pessoa comprava o terreno. O loteamento era ilegal, mas as pessoas eram proprietárias do terreno, depois construíam. Em bairros como é o caso da Cova da Moura, as pessoas não são proprietárias do terreno. Há toda uma disputa em torno do terreno da Cova da Moura, que em princípio os residentes, de uma forma, de alguma maneira,
fortes até e com uma certa legitimidade, dizem, bom, mas estamos aqui há 40 anos, tem de nos resolver este problema. A verdade é que nós podemos aqui estar durante muito tempo. Há depois também o proprietário que diz, bom, mas eu sou dono do terreno. A verdade é que o Estado devia mais fortemente ter conseguido aqui resolver esta questão, mas, portanto, estes bairros crescem e expandem-se muito, como foi dito de resto na introdução que fez, expandem-se muito no período da descolonização. Com a chegada de 500 mil de pessoas, o problema da habitação já era grande com os migrantes internos, de repente torna-se muito maior com mais 500 mil de pessoas, e muitos destes bairros que tinham uma pequena gênese, digamos assim, implodem e, portanto, passam a ter muito maior dimensão. Muitos dos bairros sociais ou dos bairros em Portugal nasceram de forma ilegal em terrenos com proprietários. É o caso do bairro da Cova da Moura. O problema, ainda sem solução, deixa os moradores inseguros. Vamos rever a visita que Marcelo Rebelo de Sousa fez no final do ano passado. Não me quer convidar a entrar? É da próxima. Não está arranjado. Assim, Então não interessa, a minha casa também nunca está arranjada. Vamos embora, vá. Sem cerimónia, quis conhecer por dentro a realidade do bairro. Olá, amigo. Ouviu as histórias de quem vive aqui há mais de 40 anos. Isso é que se dá beijinho a estas senhoras? Vou tirar essa coisa do Não tira, depois tira. Vai ficar não sei o quê, então. De onde é que vieram e porquê é que vieram para aqui? Onde lá? Para cá com 19 anos. Com 19 anos. Percorreu as principais ruas do bairro da Cova da Moura durante mais de 2 horas e até ajudou nas tarefas domésticas. Mas sabe que eu te pendurava ao contrário? É. Sabe porquê? Porque eu explico que esta parte já está seca. Não deixou ninguém sem resposta. Bom dia, Bom dia, mas como é que eu chego aí acima? Ouviu queixas. Aqui no nosso bairro precisa muito de apoio e trabalho, porque há muitas pessoas aqui que vivem na carência. Mas também ouviu o que de bom aqui se faz. É de facto uma realidade muito impressionante, muito viva, muito forte. Este bairro tem uma força própria, tem uma alma própria. O presidente mostra-se por isso preocupado com o conflito entre os moradores e a família proprietária do terreno, onde o bairro foi erguido ilegalmente há 4 décadas. Os donos reclamam agora o direito aos 16 hectares, avaliados em cerca de 100 milhões de euros. E o bom senso passa por se perceber como é muito difícil pegar em toda esta gente e deslocalizar esta realidade para sabe-se lá onde. Para o presidente existe outro problema de fundo. O problema do diálogo entre o Governo e a Câmara passa realmente por esse diálogo muito da resolução de problemas deste bairro, uns patrimoniais, outros ambientais, outros de planeamento. O último presidente da República a visitar o bairro da Cova da Moura foi Jorge Sampaio. Jorge, como podemos ver pelas imagens, o Jorge foi o mentor desta visita de Marcelo? Sim, graças a Deus, e de facto fico sempre emocionado quando vejo estas imagens e acho que já fiquei associado a estas imagens para sempre. Sim, era importante que se pudesse de facto criar aqui alguma dinâmica que pudesse ter uma extrapolação positiva e mundial, global. E por conhecer já o Sr. Presidente, porque já o tinha convidado também ao longo da campanha para estar com a comunidade cabo-verdiana, e então, enquanto cidadão comum, vejam só, um cidadão comum, fiz um convite a Sua Excelência, o Sr. Presidente, e um dia recebo uma chamada telefónica a dizer assim, Sr. Presidente, eu nem posso acreditar, mas é verdade, porque há brincadeiras e os amigos brincam e tal, e de facto era verdade, e então pus-me ao terreno, tivemos que organizar durante cerca de 1 mês antes, organizamos a visita 1 mês antes e publicamente só a divulgamos, digamos assim, 2 dias antes. Vejam só, portanto, teve que se trabalhar no segredo, porque há questões que temos que respeitar, temos que ter em conta, não é? A questão da segurança e tal. E foi algo de extraordinário que, portanto, fica para a história. Foi um momento extremamente positivo em diversos aspectos, na questão psicológica, na questão sociológica, portanto, para os indivíduos da Cova da Moura, e os indivíduos da Cova da Moura não são só aqueles que vivem lá, portanto, já temos também uma diáspora, não é? Da Cova da Moura, espalhada por esse mundo fora.
e o professor referiu muito bem Rotterdam, que eu conheço também, portanto é uma daquelas largas comunidades. E há uma coisa muito interessante, que é onde estão os portugueses, estão os cabo-verdianos, portanto, é curioso no mundo inteiro, não é? Daí que há diversas festividades e empresas e órgãos de comunicação social que têm sempre esta relação portugueses e cabo-verdianos. Não é? Jorge Malheiros, quantas pessoas viverão na Cova da Moura? De facto, não há um número exato. O censo diz, eu creio que 3.000 e poucas. 700. Ou muitas, não é? 3.700. As estimativas feitas localmente falam de 5.000 a 6.000, algumas chegam a dizer mais. Eu diria, é difícil porque depende do que nós estamos a contar. Eu diria que se contarmos residentes, e residentes é gente que fica durante o ano inteiro, etc., talvez o valor não chegue às 5.000. Agora, há uma população flutuante na Cova da Moura, esta que está ligada à tal diáspora, uns que saíram e voltaram, e eu acho que com esses todos talvez ultrapasse de facto os 5.000 habitantes. De qualquer maneira, mesmo que sejam apenas 5.000, a densidade populacional da Cova da Moura é muito alta. Nós atingimos densidades, como noutros sítios do Conselho da Amadora. 15, 16 hectares? 16 hectares, que não são todos do mesmo proprietário. É verdade que a peça dizia isso, mas o proprietário que tem a parte maior terá, eu creio que à volta de 10 ou 12, não excederá isso. Depois há uma pequena parte da fazenda pública e acho que ainda há um segundo proprietário com um pequeno lote, diríamos, de 2 hectares aproximadamente. Mas a densidade aproxima-se do centro de Lisboa, quando era povoado. Agora é menos povoado, já não é tão grande. Mas quando a densidade era grande, quando havia muita gente no centro de Lisboa, a densidade era semelhante a esta. A Cova da Moura é, de facto, uma área residencial densa, é uma área residencial que tem aspectos muito interessantes. E agora, só para quem não é de Lisboa e não sabe onde fica a Cova da Moura, é na Amadora, entre na Amadora, a Buraca e a da Maia, não é? Exatamente, logo a seguir a Benfica. É muito próximo. Portanto, quando uma pessoa passa à estação de Benfica, não chega a 1 quilómetro a seguir, já no Conselho da Amadora, ali entre aquilo que era a freguesia da Buraca e da Maia, agora houve uma reforma, já não tem estes nomes, o Jorge saberá explicar essa reforma melhor que eu, no caso do Conselho da Amadora, começa o bairro da Cova da Moura, ou indo pelo IC19 é logo a primeira ou a segunda saída, do lado direito, portanto, onde fica o bairro da Cova da Moura. E é um bairro que, se olhar no Google, não é? Peço desculpa pela propaganda, não é? Mas se olhar no Google, distingue-se bem da Envolvente, porque a Envolvente tem uma série de bairros de promoção, digamos, comum, de mercado normal, portanto, uma série de blocos habitacionais não muito altos, a toda a volta. Depois tem o IC19 e tem a Cova da Moura, que tem uma forma mais ou menos circular, portanto, é circular com um corte de um dos lados, e o tipo de habitação é, em algumas áreas, mais desorganizado, dizemos nós, os urbanistas, noutras áreas é mais organizado e é composto, na maioria dos casos, ou por moradias ou por, enfim, prédios baixos, não é? Mais baixo do que os da Envolvente, sendo que a densidade destas moradias é um pouco maior. A Cova da Moura depois tem, se do ponto de vista urbanístico, tem alguns problemas, há que reconhecê-lo, não é? A densidade em determinadas áreas, a circulação, a ausência de passeios, a ausência de espaço público, no sentido de haver largos onde se possa estar, precisam, obviamente, de intervenção e reforma. Depois, ao nível da vida das pessoas, que não há espaço público, mas as pessoas fazem vida pública. Estão na rua, viu-se no programa com na visita com o Presidente da República. Exatamente, mas as pessoas fazem espaço público, mesmo tendo, por exemplo, conflitos com os automóveis, porque como circulam no mesmo sítio, quer passar um carro, as pessoas vão-se para o lado. Portanto, não há o jardim, não há o parque onde as pessoas possam estar. E isso é preciso criar. Mas há depois esta vida pública, há uma lógica de entreajuda notável e há depois, do ponto de vista cultural, uma série de experiências que o Jorge pode relatar com muito mais propriedade do que eu, são muito significativas. Vamos à primeira ronda de telefonemas, porque temos um Fernando de Hermesinde, temos uma Fernanda de Gaia e um Artur da Quarteira. Começamos pelo Artur Marques, da Quarteira. Olá, Artur, boa tarde. Bem-vindo. Artur? Temos Artur Marques? Olá, Artur, como está? Boa tarde. Bem-vindo. Bem, sou de Quarteira. Exatamente, Quarteira. Pois, eu vivo num bairro social em Quarteira, e nós aqui damos todos bem, vivemos em harmonia, não há problemas aqui no nosso bairro. E então isto é uma zona de 130 fogos. Estão a dizer isso porquê, Artur? Porque há um estigma para quem vive, há um rótulo para quem vive num bairro social? Sim, exatamente. Sente as pessoas pensam que por nós vivemos num bairro social, o bairro é uma zona perigosa,
raramente têm medo de passar a noite ou assim. Não, nós aqui vivemos numa sociedade muito harmoniosa. Nosso bairro é mesmo a porta de quarteira, quem vai para a praia. As pessoas veem, temos um jardim muito bonito e tudo. Tipo, e aqui não há problemas. Estão-nos a ouvir? Sim, estamos a ouvir, Artur. O único problema que nós temos nos bairros, acho eu, que é falta de espaços verdes, falta de espaços para as crianças brincarem, conseguirem conviver entre elas. E mesmo para vir outras pessoas de fora, sem ser do nosso bairro, né? Para virem aqui brincar, virem conviver com nossas pessoas mais idosas e tudo. Acho que é isso que falta, haver um conciliamento entre a população em geral e as pessoas do bairro social. E depois é uma coisa que eu acho que foi mal feito quando fizeram os bairros sociais, na altura 90, eu tenho 36 anos. Eu vivi num bairro de pescadores, que era um bairro muito problemático. Isso era problemático. Então, quando fomos divididos porque existem 3 bairros aqui em Quarteira. Quando fomos divididos, acho que foi mal dividido, porque foi mal feito, porque dividiram as pessoas. Não foi. Eu acho que ao fazer esses bairros devia ser feito não um bairro social para as pessoas mesmo, mas sim dividir as pessoas entre a cidade, por meio da cidade, está a ver? Para haver uma maior integração, não é? Exatamente, uma maior integração, porque assim, ao fazer os bairros, parece que estão a isolar as pessoas. Criar guetos, não é? Exatamente. Guetos. Mas por acaso aqui neste bairro não temos esse problema, porque existem escolas aqui ao pé e cafés e assim e tudo. Então, nós temos uma harmonia com as pessoas, mas existe outro bairro aqui em Quarteira, que é o bairro da Abelheira. Esse bairro está mesmo terminar, isolado. Artur. Temos que terminar. Sim, desculpe lá, só mesmo 2 minutos. Esse bairro está isolado. Então, e para piorar, 1 minuto, para piorar, meteram também, etnia cigana nesse bairro. Estão mesmo isolados, está a ver? Essas pessoas estão... Pronto, isso é que cria a revolta nas pessoas, isso é que cria o mal-estar. Obrigado, Artur. Artur Marques, da Quarteira. Vamos até Vila Nova de Gaia, onde está a Fernanda Duarte. Olá, Fernanda. Olá, boa tarde. Acho que já conheço esta voz. Já me está a conhecer, já estou a ouvir. Parabéns. Olá, Fernanda. O programa novamente. Bem-vinda, novamente. Olha, eu queria dizer o seguinte, há de facto um estigma muito grande em relação aos bairros sociais. E só o nome social, só o nome do bairro social, isso já é o estigma em si. Porque quando há uns anos atrás ia-se a Lisboa, havia-nos a periferia de Lisboa, a entrada de Lisboa era só barracas, no Porto era só barracas, e depois então resolveram fazer assim uns caixotes e pôr para lá as pessoas como que se fosse, sem distinção. Portanto, aquelas pessoas que estavam ali nas barracas foram todas metidas lá como que fossem... Eu não queria usar termos assim um bocado agressivos, por isso nem vou pronunciar. Mas pronto, fizeram esses tais ditos bairros sociais, como existe, como eu tenho aqui 2 muito perto, próximos, e há um estigma de que ninguém quer ir para bairros sociais, a não ser as pessoas que não têm alternativa. O que eu acho errado, porque existem pessoas boas, existem pessoas sérias, existem pessoas tão boas nos bairros sociais como existem nos bairros chamados de classe média, como eu tenho aqui perto também, aqui mesmo em frente ao mar, a primeira linha do mar, onde vivem ciganos, também há droga, também há tudo em todo lado. Agora, era preciso, de facto, que as pessoas começassem a perceber que uma habitação é uma habitação. Não tem nada a ver com a qualidade, portanto, a vida que a pessoa tem, se tem mais dinheiro, se tem menos dinheiro, se tem mais possibilidades, se tem menos possibilidades. Fernanda, temos de terminar porque temos muitas chamadas em espera. Pronto, mesmo muitas. Devo dizer, a informação que me está a chegar da Regia é que há muitas tentativas para entrar em direto no programa. O tema é interessante, mas devo dizer que, de facto, o Governo, quando resolveu fazer, os vários governos, fazer este tipo de bairros sociais, não deviam sequer pôr este nome bairro social, porque isso já diminui um bocado as pessoas.
e deviam ter fragmentado as pessoas de várias maneiras. Não precisavam ser só pessoas das barracas, podiam ser pessoas que precisassem de casa, pessoas que tivessem casas arrendadas com menos capacidade, com agregados familiares maiores. E, portanto, a culpa toda disto é do Estado, dos vários governos. Eu tenho eu Temos que gostava de terminar, falar para o Fernanda. governo, mas não posso. Temos mesmo de terminar. Pronto, e é só isso. Nos bairros sociais existem pessoas de muita classe, de muita categoria, de muita educação e de grandes possibilidades. Obrigado. Fernanda Duarte. Fernanda, uma voz que já conhecemos e acho que também vou conhecer esta voz. Fernando Correia, de Irmesinde. Olá, Fernando. Boa tarde. Boa tarde, Luís. Primeiro quero dar os parabéns pelo programa. É um excelente programa, com uma diversidade de temas ótimos. E cumprimentar também os seus convidados, em particular o senhor que está de fato mais escuro, que eu não consegui apanhar o programa de início, porque ele falou-me em África e falou-me na Banga, Kikulungo, Kwanza Norte, e Eu vou pedir à Regi que recupere este telefonema do Fernando Correia, que nos liga de Irmesinde, e daqui a pouco vamos voltar a ouvir o Fernando Correia. Jorge, há um estigma, há um rótulo que vocês carregam e é preciso quase palhadaço para arrancar da pele. Infelizmente é o que é, por ser... Tudo o que é diferente incomoda muita gente e de facto nós no bairro temos procurado sermos superiores a esse estigma, não é? Senão estamos completamente trucidados naquilo que é a nossa pessoa. Por isso é que nós temos que continuar a apostar seriamente na educação. É preciso lembrar que existe um equipamento público dentro do bairro, existe uma escola primária dentro do bairro e que tem sucesso. Existe no bairro 3 ou 4 associações socioculturais com projetos muito importantes, nacionais, internacionais, protocolos, isso tudo, e que têm feito um excelente trabalho ao longo dos anos. E é verdade, esse estigma tem sido massacrador para o desenvolvimento dos indivíduos do bairro. Vamos recuperar a chamada do Fernando Correia, que nos ligava e agora novamente nos liga de Irmesinde. Olá, Fernando. Olá. Só queria relembrar aquilo que disse. Eu não apanhei o programa de início. O seu convidado que está aí de fato cinzento... Jorge Humberto. Eu não sei o nome dele. Falou numa área de Angola na qual eu vivi, Banga, Kikulungo, Kwanza Norte. Eu vivi a minha infância na Banga e depois, por motivos de saúde da minha mãe, vim para Malange. E queria dizer que também quando cheguei a Portugal, vivi num bairro, mais propriamente na altura havia a guerra entre as Ilhas Falkland e a Argentina. Bairro das Malvinas. E foi conhecido por bairro das Malvinas. Para dizer que nos bairros sociais há pessoas com imenso valor, com imenso caráter. Na minha geração éramos um pouco segregados em termos de escola e pronto. E ainda bem que os tempos evoluíram e as pessoas já não se nota tanto a diferença e pronto. E era só isso que eu queria dizer e cumprimentá-lo pela excelência do programa e dos convidados e pela diversidade de temas que tem. E um bem-aja a todas as pessoas que moram em bairros, porque hoje também há muita gente em zonas consideradas mais ricas que também são pessoas problemáticas e com inúmeros problemas. E eu agora vou desmascarar o Fernando Correia. O Fernando Correia é o meu melhor amigo. Conheci-o exatamente no bairro das Malvinas, no bairro de Irmesinde, onde eu tinha os meus melhores amigos. Agora é o bairro da Calus de Gulbenkian, se não me engano, e foi lá que eu encontrei os melhores amigos da minha vida. E o Fernando Correia, que nos ligou, ele tentou, mas fica agora desmascarado. Eu também sou de Irmesinde. Okay. Obrigado, Fernando Correia, e obrigado a todos os que nos ligaram nesta sequência. Jorge, há gente boa. Há gente boa em todo lado, graças a Deus. E há gente má em todo lado. Sim, em todo lado. Para já, muito obrigado ao seu amigo e, de facto, temos aqui um passado em comum, não é? A Banga, onde a minha mãe ainda enterrou uma filha.
É verdade, o estigma dos bairros é muito problemático para o futuro dos indivíduos e nós sofremos imenso com isso e muitos de nós não conseguem ultrapassar certas barreiras porque de facto estamos sempre conotados com aquilo que é diferente e com aquilo que é supostamente ou alegadamente mau. E eu vinha a pensar no futuro da minha filha e no futuro daqueles que hoje eu encontro na creche. Como é que eu vou protegê-los desse estigma? Como é que eu vou protegê-los desse confronto que vão ter na sociedade em que a primeira coisa vai ser rotulado de que é daqui ou dali? Vejam só que nós somos considerados isto ou aquilo simplesmente pelo sítio onde nós moramos, quando assim não devia ser. E então, ao longo dos anos, tenho feito esse esforço, eu e muitos do meu bairro e dos outros bairros, não é? Graças a Deus, digamos que a minha geração é uma geração que não se perdeu em algumas redes. A maior parte dos indivíduos da minha geração, muitos deles estão no Luxemburgo, com esta crise foram para o Luxemburgo, são indivíduos que deixam a escola, vão trabalhar e não caíram em algumas redes menos próprias, digamos assim, da sociedade. Depois, as gerações seguintes, já se calhar com algumas fragilidades psicológicas e também as oportunidades oferecidas pela sociedade, as marcas, isto e aquilo, tudo o que é muito fantástico, espetacular, a comunicação social que oferece sem qualquer esforço, não é? Diz que vem a um concurso, tu ganhas isto e aquilo. Portanto, nós não somos imunes também a esses aspectos da sociedade que nos levam a termos certos comportamentos. Eu entendo alguns comportamentos viantes de alguns indivíduos, mas aqui também, e está aqui o professor que tem feito um grande trabalho de investigação, nesta problemática dos realojamentos, das interrelações, têm faltado os técnicos, os sociólogos, têm faltado os psicólogos. Tem muita importância, de facto, para a reconstrução, a consolidação de uma estima, de um gostar de ser do bairro também. Muitos não gostam de ser do bairro, muitos... porque a pressão da sociedade é tanta que nós temos que nos transformar quando saímos do bairro. Vejam só. E eu tenho procurado ser também, não de forma consciente, eu quero ser um exemplo para... Não, eu estou na minha vida, mas a dada altura eu percebi que só conseguiria romper, de facto, agarrando os estudos. Só conseguiria romper com a pressão dos estigmas em alguns grupos societais onde eu me integrei e só através dos estudos, só através da integração em certos grupos sociais, que seja num partido, que seja num clube, que seja por aí, para poder, de facto, fazer um rompimento. E há uma coisa que eu tenho dito em algumas conversas sobre o bairro e eu lembro-me de que tive essa conversa ainda miúdo. Eu estava num grupo, digamos, societal, a falar disto e daquilo, e eu disse assim a um amigo, Carlos, nós quando saímos da escola, estamos na escola, vamos para casa, tu vais para o jardim brincar. Eu ainda tenho que ir carregar baldes de massa, ir carregar tijolos, porque eu sou o servente das pessoas que vão lá fazer a casa. Portanto, há uma geração, de facto, e eu também aqui não falo só do bairro da Cova da Moura, falo de todos estes bairros da autoconstrução, como disse o professor. Os serventes eram os filhos, e filhos muito novinhos. Tínhamos que carregar pedra, carregar areia, carregar a brita. Nós percebemos também de construção civil, vejam só, porque não havia dinheiro para se empregar também um servente, não é? Os bairros que normalmente costumamos ouvir, infelizmente, muitas das vezes que ouvimos na comunicação social, não é pelos melhores ou não é pelos melhores motivos, nem sempre são boas notícias, mas também há boas notícias e há quem procure ser e fazer melhor. Vamos ver. Olá pessoal, sejam bem-vindos
ao estúdio Opa. No meu bairro, no teu, na minha rua, na tua, apresentamos o que é nosso nesta realidade crua. Do cerco para o mundo. A música e o talento destes jovens que chegou bem longe das fronteiras do bairro. O bairro não é só marginalidade, não é só o que as pessoas pensam, e também há talento. E acho que o OPA veio ajudar nesse sentido, a expor a parte boa do bairro. Estou a gostar do que a gente está a fazer e estou orgulhoso daquilo que está a sair. Quis a autarquia, no ano passado, chamar a atenção para que a cultura se expandisse e da ideia veio o projeto comunitário. Essa é a tendência, é que esta expansão se dilate ainda mais e que se alastre pelo território. Cultura em Expansão é isso. É um projeto de exploração do território através da cultura e de descoberta do território. Entre a música e a palavra e 4 meses de trabalho com os técnicos sociais e artistas, é caso para dizer, opa, temos sucesso. E um dos nossos objetivos da equipa técnica era deixar de serem os jovens do cerco para serem artistas, para as pessoas verem como artistas. E eu acho que isso eles conseguiram. O talento foi valorizado e reconhecido e eles sentiram que nós realmente estávamos a apostar neles, mas que acreditávamos nisso genuinamente. Acho que isso fez a diferença. Cercados no Largo dos Afetos, em pleno centro do bairro, acontece um espetáculo único para a comunidade. Na plateia e num lugar de privilégio vai estar o novo Presidente da República. A responsabilidade para mim, sempre que subo a um palco, é a mesma. Mas por ser quem é, não é uma pessoa qualquer, é o Presidente da República, vem cá e desde já felicito por ser o primeiro Presidente a vir cá ao bairro, que acho que nunca nenhum veio cá. O cerco sou eu, o cerco sou eu, o cerco somos nós. É este um cerco que se procura cada vez mais de porta aberta e a mensagem é só uma. Opa, e é só seguir em frente. O cerco sou eu, o cerco sou eu, o cerco somos nós. Fiz ali um percurso numa rua. Jorge Malheiros, a conversa aqui no estúdio também não para. Não. Vamos continuando a conversar. Mas, Jorge, cada bairro é um bairro. Tem características próprias, mas também tem coisas positivas. Cada bairro é um bairro e tem coisas positivas. É sempre bom, se no princípio andámos a fazer as distinções, não é? Bairros sociais, produção pública de habitação. E é bom dizer isto. Uma das pessoas que comentou dizia os problemas dos bairros de habitação social estão relacionados com os governantes, que é o termo que se usa normalmente. Estão relacionados com a política pública de habitação. É verdade que muito do realojamento que foi feito é um realojamento problemático, isto é, fazer monocultura de habitação social, isto é, bairros enormes, desenquadrados, de envolvente. Temos vários exemplos na área metropolitana de Lisboa, para já não falar do Porto, temos aqui o cerco que é no Porto, mas temos vários exemplos. É, de facto, criar algo onde a vida das pessoas é muito mais complicada, os transportes públicos são mais difíceis, o quadro de relação social é mais difícil, o envolvimento com o envolvente, que é muito diferente ou não existe, é mais difícil. Isso existe em vários sítios. Portanto, de facto, há erros na política de habitação social. É também bom dizer que, apesar disso, é importante termos habitação e política pública de habitação. Porque quando se falou, discutiu-se muito o Estado Social, agora nestes últimos 6 anos, e normalmente quando se fala de Estado Social, fala-se de saúde, de educação e de segurança social no sentido lado. Apoio ao desemprego, às pessoas com deficiência, etc. E nós esquecemos sempre do quarto pilar do que é um Estado Social, que é a habitação. E esquecemos porquê? Porque a habitação ocupa aquele ponto ali intermédio, que é um direito social fundamental que está na Constituição, aqui alguns chamam mal apenas programático, porque tem de ser mais do que isso, e depois há alguma coisa que está ligada a uma atividade económica que pode gerar receitas muito fortes por via da especulação, que é a questão do terreno. Portanto, a habitação fica ali naquela coisa, naquele intermezzo que é, por um lado, a questão privada, económica, da geração de mais-valias e lucros, mas depois o direito social fundamental, que é todos termos um abrigo. Pronto, e esta é uma questão fundamental. É bom que haja política pública de habitação. Indo agora à questão dos bairros. Um dos erros que nós temos é a terminologia que usamos. Bairros críticos. Não é? Usamos bairros críticos, bairros problemáticos. Não tem muito sentido usar isto. Sobretudo porque quando às vezes se constroem bairros novos, eu já vi, não digo que a autarquia tinha, mas tinham uns mapas com um conjunto de bairros de realojamento novos a que chamava novos bairros problemáticos. Se à partida nós gastamos dinheiro público para resolver o problema da habitação e já lhe chamamos bairros problemáticos, começamos mal. Porque o que estamos a dizer é que vamos criar uma coisa que é problemática. Não! O Estado não deve criar o problema, deve resolvê-lo. Não é? Portanto, há de facto erros ou não arrumar o problema, varrê-lo para debaixo do tapete. Dito isto, se calhar, há um termo que nós às vezes usamos, que é bairros prioritários. Prioritários porquê? Porque, em alguns casos, eles precisam
de uma atenção maior e da resolução de um problema. Voltamos à Cova da Moura, que não é um bairro social, porque não é promoção pública. Portanto, estes da autoconstrução. E o bairro da Cova da Moura, por exemplo, precisa da resolução do problema da insegurança. Mas o que é a insegurança na Cova da Moura em primeiro lugar? Não é a questão da violência ou da criminalidade. Também há problemas dessa onda e o Jorge pode falar disso. Mas a questão maior da insegurança na Cova da Moura tem a ver com o terreno. Isso é que gera uma insegurança enorme. Que é eu viver num sítio relativamente ao qual não sei o que vai acontecer no futuro. Será que posso continuar aqui? Vão-me obrigar a sair? Poderei um dia comprar o terreno da minha casa? Vai ser propriedade pública? Isto gera uma insegurança enorme. Pode ser, mas as pessoas vivem ali há 40 anos. Vivem. Mas há uma expectativa de resolução do problema que nunca foi feita. As coisas boas. Muitos destes bairros têm, por exemplo, do ponto de vista das solidariedades, coisas que os bairros ditos de classe média, para usar um termo que também foi usado por um ouvinte, às vezes não têm. Nós às vezes não conhecemos os vizinhos. Em muitos destes bairros, sobretudo os da autoconstrução mais do que os bairros sociais, têm uma vida de relação, de apoio e de entreajuda que é muito mais intensa. E até um exemplo interessante compararmos a Cova da Moura com a maioria dos bairros sociais. A Cova da Moura tem, ao nível da oferta económica, isto é, cafés, lojinhas, etc., muitíssimo. Não são todas as ruas, mas muitas ruas têm isto. Locais de encontro, de estar e que geram, não é, emprego, porque as pessoas trabalham lá, e satisfazem necessidades da população. Muitas vezes nos bairros sociais nós não temos este lado. E isto é fundamental para fazer cidade, para fazer bairro. E, portanto, a verdade é que a autoconstrução tem problemas, mas em muitos casos consegue fazer cidade resolvendo os problemas das pessoas, o primeiro dos quais é dando-lhes uma casa. E depois gera-se muito esta vida do ponto de vista cultural. Nós vemos aqui o exemplo do bairro do Cerco, mas encontramos numa série de outros bairros, na Amoreira, na Cova da Moura, etc., grupos de jovens, por exemplo, que na área do desporto, na área da música, na área da dança, fazem atividades notáveis. E, em alguns casos, as atividades são originais. Na Cova da Moura, por exemplo, há duas atividades. Eu peço desculpa por estar a usar aqui o bairro, mas tendo o Jorge Humberto ao lado é mais fácil. E também porque o conheço bem. Eu comecei a ir para a Cova da Moura nos anos 80, portanto conheço bem a Cova da Moura. Há duas atividades onde a oferta da Cova da Moura é das melhores da área metropolitana. Uma é o cabelo, enfim, os penteados, etc., com um estilo mais afro, diríamos assim. O segundo é a culinária cabo-verdiana. Estas duas coisas há noutros sítios, há sim senhora, mas há bom na Cova da Moura. E vale a pena ir lá consumi-las, como algumas outras manifestações culturais. Agora em junho teremos o Colá Santo João, que é uma belíssima a comemoração momento. das independências, não é? A comemoração das independências dos PALOP, de São Tomé e de Cabo Verde, claramente. Não é? Portanto, há uma série... E sendo a cidade muito cosmopolita... Há um roteiro turístico também. É verdade. Pronto. E as visitas que são feitas são visitas com conjugação com a população. Vamos aos telefonemas, até porque temos ali um telefonema que eu estou a ver, que é da Ana Teresa, que é da Cova da Moura, mas vamos começar pelo Joaquim Sousa Pinto, do bairro da Boa Vista. Eu vou pedir aos próximos 3 telefonemas que sejam quase telegráficos, 30 segundos para cada um. Joaquim Sousa Pinto, bairro da Boa Vista, começamos por si. Boa tarde, bem-vindo. Olá, Luís, muito gosto em participar no vosso programa, é a primeira vez. Nosso programa, Joaquim, também, é da sociedade civil, é de todos. Ok. Cumprimento também ao Jorge, que também é aqui perto do bairro da Boa Vista, na Cova da Moura. Mas vou ser muito rápido. O bairro da Boa Vista é o primeiro bairro social da cidade de Lisboa e da Europa. Foi construído em 1941. Foi dado através do decreto-lei em 1938. É um bairro que, recentemente, o seu colega que estava em estúdio disse que era um bairro de casas desmontáveis. Hoje já estamos a prever casas do futuro, já não vai haver gás, são 50 casas direcionadas para a ecologia, tem hortas, vamos mudar um pouco. E há pouco referiu-se, por exemplo, eu tenho pessoas do bairro, quando estão a concorrer a um emprego, muitas das vezes metem a ausência do bairro porque há o estigma de não aceitar a candidatura para emprego. E agora, recentemente, não sei se viu na RTP1, um grupo de jovens também do bairro, são jovens que caminharam para outro caminho, mas foi recuperado pelo programa Escolhas, o projeto Ser Maior, que criaram as Novas Vozes de Abril. É um grupo de jovens que aproveitam músicas do dia-a-dia de vários músicos e hoje é um grande grupo que já foi agora recentemente ao Monsanto Primavera Fest, atuar. Pronto, eu queria dizer, é um bairro social, agora chamam outro nome, é um bairro municipal e não programático como está escrito aí no rodapé, é um bairro municipal que
tem cerca de 5.500 pessoas, da etnia cigana, cabo-verdiana, angolana, e se quiser, convido já todos os presentes, em junho, dia 13 de junho, todos os anos, a Dona Odete, que é uma cabo-verdiana, oferece à comunidade, existe a missa campal, oferece cerca de 3.000 almoços a quem estiver presente na cerimónia e nas festas. Teve aqui recentemente, em março, o embaixador de Cabo Verde, Eurico Monteiro. Pronto, fica já aqui... Está feito o convite, Joaquim, temos terminado. Está feito o convite. Estou quase tentado a aceitá-lo. Obrigado, Joaquim. Joaquim Sousa Pinto, do bairro da Boa Vista. Passamos para a Cova da Moura com a Ana Teresa. Ana, 30, 40 segundos, por favor. Vamos a isso. Olá, Ana. Ana, vai ter que baixar o volume do seu televisor e ouvir-me através do telemóvel. Olá, boa tarde. Olá, Ana. 30, 40 segundos, vamos a isso. Boa tarde, eu nasci aqui na Cova da Moura. Está-me a ouvir? Estamos a ouvir. Pode continuar. Eu nasci aqui na Cova da Moura em 1969. O Jorge já sabe quem sou eu. E era para dizer que, sendo isto um bairro clandestino, porque é que as finanças e a Câmara estão-nos a pedir contribuições? O Jorge sabe quem sou eu sou a Teté. O Jorge sabe muito bem quem sou, que eu sou uma das primeiras que nasci aqui na Cova da Moura, que os meus familiares são os Mouras. Obrigado, Ana. Quem sou eu? Obrigado. Ana Teresa da Cova da Moura, pertinente a questão. Vamos ao Mário Fernandes, que está na Amadora. Olá, Mário. Olá, boa tarde. Cumprimento a todos os participantes em estúdio, sobretudo ao seu apresentador e ao meu amigo Jorge Humberto, quem eu apresento um cumprimento especial, que é um amigo de há alguns anos. Ora, eu conheço, é para dizer que conheço o bairro da Cova da Moura muito bem, fruto das minhas funções que encerrei há relativamente pouco tempo, no final do mês de dezembro, portanto conheço o bairro da Cova da Moura perfeitamente. Quero dizer que o bairro da Cova da Moura tem gente muito boa, e disso é um exemplo o Jorge Humberto que aí se encontra. É pena que realmente o bairro não tenha merecido a atenção do Governo Central, porque é uma responsabilidade do Governo Central, portanto, o que há a ser feito relativamente a esse bairro, que é pena que não tenha tido essa atenção, e, portanto, por forma a que o problema do bairro seja resolvido e que ele passe a ter ou tenha melhores condições, as condições que os moradores merecem e desejam. Era tudo. Muito obrigado. Mário Fernandes, da Amadora. Jorge Humberto, temos um minuto. Vamos ao livro que também nos traz até aqui, que é Cova nos títulos da imprensa. Cova da Moura nos títulos da imprensa. Jorge Humberto Ramos Fernandes, isto é a sua tese de mestrado. Isso mesmo, um livro de comunicação, tese de mestrado. Primeiramente, deixe-me só agradecer, sim. portanto... Mas, entretanto, vamos mostrando o livro. Sim, pode continuar. Obrigado ao Joaquim, obrigado a Teté, obrigado ao Mário também, de facto, amigos. Devo dizer que a Boa Vista é um dos territórios onde eu também passei a minha infância. Todos aqueles bairros, o bairro Zamujal, da Maia, Reboleira, portanto, tudo territórios por onde nós também fazíamos a vida, o Casa Pia e por aí, e de facto também já participei nas vossas festividades. A Teté, portanto, é da família Moura, que dá nome ao bairro. Portanto, vejam só esta curiosidade. O bairro da Cova da Moura nos títulos de imprensa. De facto, quando chegou a altura do mestrado, eu procurei que o trabalho que fosse apresentado fosse algo, de facto, como se diz, impactante na sociedade portuguesa. E depois de pensar em alguns temas, inclusive eu tinha alguns temas da área política e tal, afinal eu próprio tinha já o tema e não me dava conta dele. Que maior tema existe na sociedade portuguesa, portanto, que não é a Cova da Moura. Portanto, escolhi o bairro da Cova da Moura, de facto, para poder
procurar entender que denominações, que contributos dava a comunicação social à sociedade para que ela pudesse construir esta imagem que todos entendem como negativa. Não basta só dizer que é negativa, mas era preciso entender o que é que sustentava essa imagem negativa do bairro. E, portanto, pus-me ao terreno e cá está o livro que hoje faço a apresentação também na Buraca. Jorge, Humberto, Jorge Malheiros, muito obrigado por terem vindo à Sociedade Civil, obrigado pelo tempo que nos dedicaram. O livro está à venda, continua à venda, Jorge? Sim, o livro, portanto, estou na fase da promoção do livro, várias apresentações. Hoje mesmo fazemos uma apresentação às 19 horas no Salão da Igreja da Buraca, portanto, convido a todos a estarem presentes e basta enviarem-me um e-mail, ainda estou no processo das promoções. Tenho recebido informações do mundo inteiro e vejam só, portanto, já há professores que querem adotar o livro como instrumento de trabalho para as suas aulas, o que é extraordinário. Jorge Malheiros, tem aqui um contributo. Sim, muito rapidamente. Aproveito já para mostrar este livro. Também tem aqui um contributo seu. Tem um contributo meu. Esse livro é coordenado e a maior parte dele é redigido pela professora Ana Paula Beja Horta. É um belo manual de sociologia urbana. Mostra-nos, por um lado, o processo que dá origem às cidades. Mostra-nos, sobretudo, como é que é a vida social nas cidades, a vida dos urbanitas, não é? E depois, trabalha determinados temas específicos. Alguns contrapõem, por exemplo, aquilo que a gente chama a sociedade fordista, do período, enfim, do pós-Segunda Guerra Mundial, com a sociedade atual, que às vezes chamamos urbana pós-moderna, ou, por exemplo, a urbanização nos países do Norte e a urbanização nos países do Sul. Eu acho que, para quem quer conhecer melhor as cidades e a sociologia da cidade, é muito interessante. Uma nota final, talvez 10 segundos. A geografia acaba por ser uma coisa muito determinante nisto. Sendo geógrafo, também não resisto a esta. Foi dito aqui várias vezes que as pessoas, às vezes, omitem o sítio onde vivem, porque esse sítio está colado a elas como algo que tem um significado qualquer. Nestes casos bons. Um dos exemplos da Cova da Moura é que as pessoas diziam que moravam na da Maia, ou na Buraca, que eram as freguesias, para não dizerem o bairro em si mesmo. Portanto, mudar muitas vezes a imagem do local onde estamos é também melhorar a nossa qualidade de vida. Eu já não consigo fazê-lo. Muito obrigado aos dois, obrigado pelo tempo que nos disponibilizaram. Não é mudar do local, é mudar o local onde estamos. Exato. Obrigado pela vossa disponibilidade, obrigado por terem vindo. Muito obrigado pelo convite.